João capítulo 14, nós vamos ler o verso 12. João 14, 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Abençoa, Senhor, a tua palavra, fala conosco de uma maneira poderosa, que sejamos abençoados e alimentados pela verdade da palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, é interessante que a Bíblia diz que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda fará maiores. E quando nós olhamos para esse texto, nós nos sentimos tão desafiados, porque nós sabemos o que Jesus fez. Jesus limpou os leprosos, Jesus fez com que os paralíticos pudessem andar, deu vista aos cegos, Ele ressuscitou os mortos. E quando nós ouvimos que Jesus, que nós podíamos fazer as mesmas obras e ainda maiores, nós ficamos sentindo tão desafiados. E você pode pensar, mas quem faria obras maiores? Até você se perguntaria, qual obra pode ser maior do que essa? Agora, é interessante que nós temos que entender que, segundo o conceito de Deus, a vontade de Deus, é totalmente contrário ao plano de Deus, que nós não consigamos sonhar a nosso respeito o que Deus tem sonhado. O inimigo quer nos enganar e fazer com que nós pensemos a nosso respeito coisas muito diminutas, que nós olhemos para nós sempre e dizer, não está falando de mim, não se trata de mim. Que quando se fala de obras comparando com Jesus, nós estejamos pensando, deve ter um grupo seleto, deve ter a elite da igreja para fazer isso. Não se trata de mim, mas Deus deseja que você pense sobre você mesmo o que Deus pensou, porque você honra a Deus, fazendo com que Deus seja verdadeiro e crendo na palavra de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse que se nós crêssemos nele, nós iríamos fazer dessa maneira. E você pode olhar para você e dizer, Deus colocou em mim um nível de autoridade, um nível de comprometimento, um nível de fidelidade que vai produzir a vida de Deus, e tudo aquilo que Jesus Cristo realizou, eu também tenho autoridade para realizar. E você se pergunta, então, como é que eu posso fazer isso? Bom, algumas verdades. Primeira verdade, aquele que crê em mim. Você sabe, meu irmão, que nós às vezes selecionamos da Bíblia o que nós vamos crer. Por exemplo, a Bíblia diz que a fé cristã nasce do crer. A Bíblia diz que aquele que crer em Jesus Cristo como Senhor, aquele que confessar com a boca, será salvo. Crer que Deus o ressuscitou dos mortos, e nós cremos nisso de verdade. Nós somos salvos porque cremos nele. Aí diz que nós vamos fazer obras poderosas porque cremos nele. E aí nós dizemos, não, esse outro crer aí já não é a mesma coisa. É verdade, é o mesmo nível de fé. Agora olha que interessante, o versículo que diz assim, em meu nome vocês vão expulsar demônios e curar os enfermos, é o mesmo texto, mas nós escolhemos crer que nós vamos expulsar demônios. É quase impossível você encontrar com um crente que deixa o endemoniado voltar para casa endemoniado. Se tiver alguém que manifestou um demônio, pode ser novo convertido, que ele pega o cara pelos cabelos, balança, ele fala, sai capeta. Pode não saber o que fazer, senta a Bíblia na orelha dele, mas ele crê que o endemoniado vai ser liberto. Eu me lembro de duas experiências interessantes. Uma delas foi quando eu estava na Igreja Batista do Tirol pregando, e umas pessoas aceitaram a Jesus. Eu fiz a oração assim, de abençoando, escreve o nome no livro da vida e tal, confirmando a fé deles. Irmão, naquela oração tão simples, a mulher ficou endemoniada. Tinha demônio saindo pelo ladrão, ou demônio ladrão saindo, não sei como é que é o negócio, mas tinha demônio saindo pelo ladrão, irmãos, e a mulher ficou endemoniada no altar. Falei, misericórdia, Senhor.
Mas como nós temos lá uma equipe de consolidação, nessa equipe tinha umas pessoas poderosas, eu fiquei bem tranquilo. E eles levaram a mulher lá para a equipe de consolidação, e eu continuei ali, e terminei o culto, já era o final e tal. E chegou alguém, me puxou assim e disse: a mulher está endemoniada lá dentro. Falei: sim, eu sei, mas os irmãos da consolidação já estão lá. Daí a pouco voltou alguém e falou comigo: pastor, a mulher está endemoniada. Falei: estou sabendo, já me falaram, mas os irmãos... Então acabou o culto e começa um conversa comigo, outro conversa comigo, e aí vem outro e fala: está endemoniada. Aí eu falei: pelo amor de Deus. Mas então, irmãos, eu estou ali conversando e vai saindo a pessoa que trouxe a mulher como visitante, levando ela endemoniada para casa. Ela já ia atrás dela. Hoje nem acredito que é demônio, pensa que está dançando aquela dança lá daquele Claudinho Bochecha. Desculpa, eu não sei o nome deles. Como é que é o nome daqueles caras? É esse? Desculpa, irmãos, como é que eu fui saber o nome deles? Meu Deus do céu. Mas ela já ia assim, igual o Claudinho Bochecha, assim. Eu fiquei tão indignado. Falei: mas escuta aqui, ninguém expulsou o demônio dela. Fiquei decepcionado com a equipe. Traz ela aqui. Levou lá dentro, eu fui lá dentro assim, com tanta raiva, irmãos, mas não era nem do capeta, era da equipe. Cheguei lá e falei com ela assim, falei: demônio, sai! Quando eu falei assim, esse demônio, eu acho que ele está correndo até hoje. Saiu na mesma hora. A gente não aceita mandar uma pessoa endemoniada para casa. A outra experiência foi a seguinte: me ligaram 4 horas da manhã, falaram comigo assim: pastor, está endemoniada a fulana de tal. Falei: ah, Senhor Jesus, mas isso é hora de demônio, porque demônio não descansa. Satanás é um querubim desempregado, por que não descansa? Bom, peguei, levantei e fui para lá. Cheguei lá e comecei a expulsar demônio, fui expulsando demônio e tal. Passava gente sonâmbula assim, aquela luta. Bom, quando já era bem tarde, o demônio não tinha saído, eu falei: talvez se eu levasse ela para a igreja, porque o ambiente aqui está meio esquisito e tem muita gente transitando, é casa e tal. Olha, eu vou levar para a igreja. Levei para a igreja e orei mais um bom tempo. Sai, demônio! Demônio: não vou sair. Misericórdia. Aí falei: será que não tem lá um ponto de contato? Diga, pastor, a mãe dela era espírita e levou um caminhão. Ela tinha um centro espírita, ela levou um caminhão de coisa lá para a nossa casa. Tem um caminhão. Falei: vocês gostariam de dar fim nisso e tal? Não, claro. Aí trouxeram muita coisa para a gente queimar, quebrar e tal. Trouxeram uma imagem grande, nós quebramos tudo, sentindo tanta autoridade, fogo naquele negócio. E pensei: bom, agora vai, né? Falei: sai, demônio! Não vou sair não. Falei: puxa vida, não entendeu que nós já quebramos tudo. E aí eu expulsei demônio, irmãos, até 15 para meio-dia. Quando deu 15 para meio-dia, eu olhei para o relógio. Falei, encostei na parede, falei com Deus: Deus, eu quebrei a imagem da mulher. Eu estou com vontade de colar ela de novo. Eu já estava rouco, irmão, falando: Deus, falei, tem misericórdia de mim. Como é que eu vou devolver essa mulher endemoniada com uma sacola de trem queimado e quebrado? Aí Deus ouviu o meu clamor. E a mulher foi liberta, meio-dia em ponto, ela estava liberta. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você sabe, irmãos, a gente não aceita, porque a gente crê. A gente crê. E às vezes nós oramos pelo enfermo, falamos: eu não sei se ela tem alguma maldição hereditária, eu não sei se é da vontade de Deus, eu não sei se é da vontade dela. A Bíblia não nos mandou fazer essas perguntas todas, não. Existem essas coisas, pode até existir, mas uma coisa que a Bíblia nos mandou fazer é orar com fé e declarar que aquela enfermidade tem que sair. Alguém já parou para falar: não sei se esse endemoniado é da vontade de Deus, não sei se esse capeta, Deus está gostando dele? Ninguém fala isso. Então nós precisamos aprender a crer na palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele que crê, fará. Meu irmão, você crê em Jesus? Eu sei que você crê. Existe uma promessa sobre a sua vida, que você vai fazer as obras que Jesus fazia ainda maiores. Olha, você pode ver o morto ressuscitando, você pode ver milagres acontecendo. Agora, eu queria te dizer uma coisa: antes de você crer que você fará obras maiores que Jesus, você precisa fazer as obras que Jesus fazia. Você precisa ter os sentimentos que Jesus tinha. Precisa alinhar a sua fé com o caráter e os sentimentos de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
agora começa a falar quais foram os sentimentos. Diz assim, olha, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Os sentimentos dele estavam balizados num caráter. Os sentimentos geravam ações. Agora preste atenção. Quando Jesus realizava alguma coisa, quando Jesus orava por uma pessoa, diz a Bíblia assim que os enfermos chegavam perto dele e falavam, Senhor, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia assim, Jesus movido de íntima compaixão. Tem algumas traduções, os leitores atentos aí, que vão encontrar lá assim, Jesus movido de entranhas de misericórdia. Jesus, quando orava pelas pessoas e para ver os milagres, ele não estava preocupado com ele estava preocupado com a pessoa, movido de íntima compaixão. Hoje em dia, às vezes, nós oramos com impostação de voz, Deus, para que se saiba que o Senhor é Deus e que eu sou o teu servo. Senhor, me honra diante dessas pessoas. Senhor, ouve a minha oração. E nós nos esquecemos de ter misericórdia de quem sofre. Para fazer as obras que Jesus fez, nós precisamos ter o coração que Jesus tinha. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse assim, eu quero falar um texto aqui um pouco diferente do que está escrito na Bíblia, porque eu já mostrei para vocês que a Bíblia, quando ela é falada do mesmo jeito, as pessoas acostumam com ela. Então, às vezes, ouve o versículo e nem repara que está ouvindo uma grande preciosidade. Mas o texto diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem a minha paixão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem o meu coração. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas não seguem comandos, não seguem a minha diretriz apenas. Elas seguem o meu exemplo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque nós falamos alguma coisa, mas as pessoas conferem com o que nós vivemos. Nós falamos, mas as pessoas conferem com como está o nosso coração. Jesus fazia a obra apaixonado. Sabe como é que a Bíblia fala sobre Jesus? Quando nós vamos estudar, pelo menos teologicamente falando, eles falam que aquele período, aquele percurso de Cristo, eles chamam de paixão de Cristo. O período que Jesus passou ali até ser crucificado chama-se de paixão de Cristo. Sabe o que é paixão de Cristo? É um Cristo apaixonado, dizendo, esta obra vale a pena, tem pessoas do outro lado, eu vou fazer, eu não posso me negar por eles, eu vou caminhar, eu não posso negar de passar por esse caminho, porque eu amo estas pessoas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem a minha paixão. Tem muita gente que fala uma coisa, mas o coração não mostra aquela paixão. Mas todo mundo sabe com que o seu coração é apaixonado. E se você estiver apaixonado pelas mesmas coisas que Deus está apaixonado, então, meu irmão, obras maiores fará. Você vai fazer coisas grandes. Sabe como é que Jesus tratava as pessoas? Sabe como é que ele cuidava das pessoas? Chegou perto dele um jovem, diz a Bíblia que ele era um jovem rico, e diz para ele, Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, guarda os mandamentos. Senhor, desde a mocidade, desde que eu era da idade do pastor William, jovem, não, acho que bem mais novo, desde a minha mocidade eu tenho guardado. E aí então Jesus, diz a Bíblia, o amou e disse, as palavras de Jesus eram regadas de graça, eram regadas de amor. Jesus ia falar uma coisa tão forte, Jesus ia falar uma coisa tão poderosa, mas não era uma mera confrontação, não era uma acusação, era um amor verdadeiro. Vende tudo que tem, vende, dá para os pobres, eu não estou de olho no que você tem não, vem, segue-me, eu tenho um tesouro para você nos céus. Meu querido irmão, Jesus tinha os sentimentos corretos, por isso a obra que ele realizava era uma obra poderosa. Se você tiver os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, você também vai ser um homem obediente, amoroso. E a palavra do Senhor diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e você vai andar de acordo com a palavra de Deus, e isto faz com que os milagres estejam nos seus passos. Agora observa bem, tem uma outra coisa que você precisa fazer para fazer obras maiores. A Bíblia diz assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores. Não dá para fazer obras maiores, não dá para ver grandes milagres, não dá para ver um tremendo poder sendo derramado, se nós não estivermos dispostos a fazer as coisas pequenas que Jesus ensinou e fez. Jesus nunca ensinou nada que ele não fizesse. Jesus não ensinou nada que não fosse prática da vida dele. Por isso,
Quando Jesus começa a ensinar sobre o Evangelho, lá no Sermão da Montanha, sabe uma coisa que ele ensina? Ele diz assim: olha, se vocês cumprimentarem só os que vocês conhecem, só os que te amam, que virtude há nisso? Os pecadores também fazem assim, os publicanos também fazem assim, os hipócritas também fazem assim. As pessoas não precisam ser boas para cumprimentar alguém, elas precisam ser boas para cumprimentar a todos. O Evangelho, ele começa com uma saudação. Você já percebeu, irmãos, quanto a saudação é importante para as pessoas? Tem gente que fala assim: pastor, fulano não me cumprimenta. Observa, pastor, observa, vem ele, olha lá, ó. Viu, pastor? Passou e não me cumprimentou. Isso é verdade, algumas pessoas são melindrosas, mas muitas vezes nós nos esquecemos que as pessoas estão querendo muito pouco de nós. Um sorriso, um aperto de mão, um como vai você? Eu preciso saber. As pessoas estão querendo. Ah, gente, eu sei por que muita gente não cumprimenta, porque tem gente que fala: como vai você? E a pessoa segura a sua mão, você fala: ai, para que eu perguntei isso? Aí a gente já emenda com tudo jóia, né? Já querendo escapar, fala: não, tá não, você não ficou sabendo? Ai, meu Deus. As pessoas estão esperando uma saudação. Não há nada mais agradável do que ser cumprimentado. E olha, não dá para ficar cumprimentando as pessoas como uma máscara. Você tem que ser autêntico. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas vão cumprimentar uma outra pessoa, mas cumprimentam de vez em quando na presença de alguém, cumprimenta quem interessa, cumprimenta por interesses, mas você precisa saudar todas as pessoas, todas aquelas que estiverem ao alcance da sua saudação. Cumprimente as pessoas. Eu estava ensinando um discípulo, falando: a gente precisa cumprimentar as pessoas, pegar com as duas mãos, dar atenção para a pessoa, olhar para a pessoa quando cumprimenta, não é aquela saudação assim, mas aquele cumprimento que a pessoa sente que você está olhando para ele. E aí então nós passamos no portão aqui na igreja e encontramos um moço que estava em pé, e eu falei com ele: como vai? Tudo bem? Cumprimentei, e o meu discípulo passou e continuou a conversa. Pois é, pastor, é importante, né, a gente cumprimentar. Eu falei: pois é. Eu disse: você não cumprimentou o rapaz. Mas eu não conheço ele não. Eu falei: nem eu. Nunca vi mais gordo, nem mais magro. Nunca vi. As pessoas estão no caminho, a gente tropeça nela: não te conheço. Se nós saudarmos só quem nos ama, que evangelho é esse? As pessoas estão esperando o evangelho que vem conosco. As pessoas estão olhando para o mensageiro, vão se converter ao mensageiro depois da mensagem. As pessoas estão olhando para você, eles estão lendo Jesus na sua vida, estão procurando encontrar o Senhor na sua vida. E começa com coisa bem pequena, com uma saudação. Sabe, irmãos, uma coisa interessante é que às vezes nós que cremos em Jesus, podemos andar num nível de fé que ainda não é o suficiente. Mas se você faz as obras menores, você começa a crescer em fé. Outra coisa interessante é que as pessoas que são cumprimentadas, elas gostam de ouvir a coisa mais agradável de se ouvir. Sabe o que é mais agradável? É o seu próprio nome. Ai, quando você fala assim: olha, fulano, e chama ele pelo nome, ele fica tão feliz. Irmãos, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, eu não memorizo tantos nomes, mas eu me esforço para memorizar, porque eu sei que as pessoas querem ouvir. Já contei para vocês que um dia o pastor Jorge Linhares me ligou, e ele me ligou e falou assim: tudo bem, pastor William? Falei: tudo bem. Eu disse: quem está falando? Ele disse: é o pastor Jorge. Falei: que Jorge? Jorge Linhares. Aí eu comecei a rir, falei: fala sério, quem está falando? Ele disse: Jorge Linhares. Pensei: o Jorge Linhares sabe meu nome? Falei: você está brincando, né? E aí eu comecei a rir de um lado e ele do outro. Fala sério, quem é você? Até que por fim era ele mesmo, eu todo sem graça. Então, pastor Jorge, me desculpe, o que o senhor deseja? Eu não sabia que ele sabia o meu nome, fiquei tão honrado. Sabe, irmãos, e muitas vezes, por causa da nossa distância, nós pensamos que as pessoas nem sabem o nosso nome, mas quando você cumprimenta alguém pelo nome, essa pessoa se sente honrado, e isso é maravilhoso. Quer ver, queridos, outras coisas que você precisa fazer? Segunda coisa, discernir, é o discernimento de quem nós somos e fazemos. Você sabe, irmãos, que às vezes nós
estamos querendo fazer obras maiores que o Senhor, mas nós ainda não discernimos quem nós somos e como nós agimos. A palavra do Senhor diz que João chegou lá na aldeia dos samaritanos, Jesus mandou João na frente. Quando João chegou lá e falou: nós viemos aqui para avisar que Jesus está chegando. Não, nós não queremos saber desse Jesus aqui não. A Bíblia diz que então João ficou esperando Jesus, assim eufórico. Jesus chegou e ele diz: Senhor, o Senhor quer que a gente faça igual Eliseu? Manda cair fogo do céu sobre os samaritanos. Jesus olhou para ele e disse: João, você não sabe de que espírito sois. Sabe quem é esse João, irmãos? É o João que vai ser conhecido como apóstolo do amor, logo na frente. É o João que, quando ficou bem velhinho, eles colocavam ele numa cadeira assim na frente, e ele ficava falando, e diz que a única coisa que ele dizia era assim: filhinho, amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas quando ele estava andando com Jesus, quando ele estava sendo discipulado, sabe o que aconteceu? Ele ainda não entendia, e ele queria derramar fogo do céu, ele queria ver poder, mas ele não sabia do amor. Jesus falou assim: olha, eu sei a minha missão e eu sei quem eu sou. Jesus diz assim: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Meu irmão, esta é a sua missão. A palavra do Senhor diz o seguinte: que eu e você, que Deus deu um ministério para a igreja que todo mundo tem. Você pode olhar para alguém e dizer: eu queria ter esse ministério como louva bonito, eu queria ter esse ministério como prega bacana, eu queria ter esse ministério do irmão, ele ama tanto. Mas a Bíblia diz que tem um ministério que é universal. Diz assim: Deus reconciliou consigo o mundo por Cristo Jesus nosso Senhor, e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que tem uma novidade que o mundo não sabe, que o mundo está salvo, e está esperando os ministros da reconciliação bater na sua porta para dizer: você está salvo, e a partir de agora você vai desfrutar toda a realidade da salvação e todos os benefícios da salvação. Eu e você viemos com Jesus buscar e salvar o que estava perdido. É nossa missão. É nossa missão amar as pessoas, nos aproximarmos dela, acreditarmos nela. Tem um mundo aí fora clamando. Quando você entra na casa, diz a Bíblia: quem recebe um desses pequeninos em meu nome, a mim recebe. Você pisa naquela casa e é como se Jesus estivesse pisando. O poder de Deus começa a se manifestar, e todas as pessoas que têm feito isso têm contado um testemunho. Tem contado um testemunho. Eu estava conversando esses dias, fui lá no aniversário da Daniele, e eu comecei a ouvir as pessoas contando os testemunhos. Tantos, eram lá muitas pessoas, e cada um contou um testemunho, e cada um dizia: ela foi na minha casa, ela orou por mim, ela me acolheu, ela me serviu, ela isso, ela aquilo. E foram contando tantos testemunhos de alguém que vai e faz diferença. Eu estava lá em casa outro dia, a Elaine chegou perto de mim e contou: William, eu fui visitar uma amiga, olha, eles nem confessam ainda Jesus, mas eu sei que eles são salvos e vão ser reconciliados em nome de Jesus. Mas ela disse que chegou na casa deles e começou a pregar para ela e para a mãe dela. E quando ela estava ministrando, as duas chorando. E depois, ela foi no outro dia levá-las ao médico. E agora ela já quer apresentar a filhinha dela aqui no altar do Senhor. Quando você vai chegando na casa, o milagre vai acontecendo, a presença de Deus vai se manifestando, Deus vai te usando. É muito mais do que estar no púlpito cantando, é muito mais do que estar pregando. Quando você sabe quem é, você não fica julgando os outros. Aquele lá tem mais unção, aquele tem menos unção, eu canto melhor. Não, porque quem canta muito bem, mas julga o que canta pior ou que tem menos unção, ainda não sabe quem é em Cristo. Quantas pessoas duras, até com as pessoas que estão na igreja, tratando duramente, falando: fulano não é espiritual, fulano não é isso. E aí Jesus tem uma palavra para nós: não sabeis de que espírito sois. Meu irmão, a igreja quer ser recebida em amor. Eu estava comentando aqui de manhã que a Elaine foi se matricular lá na Lagoinha durante um tempo em um curso. E quando ela chegou lá, ela foi numa das secretarias. Lá tinha uma funcionária, talvez não fosse nem membro da Lagoinha, eu não sei. Era uma menina que trabalhava lá, mas a menina tratou assim muito secamente, muito esquisito. E a Elaine voltou assim decepcionada e disse: William, a moça me tratou muito estranho. E sabe por que ela ficou assim?
Porque ela estava esperando encontrar o Márcio Valadão em cada sala da Lagoinha, falando: querido, amado. A igreja está esperando encontrar na porta da igreja alguém sorrindo, alguém amando. Não adianta o pastor sorrir no púlpito, é preciso todo mundo sorrindo, é preciso todo mundo amando, é preciso as pessoas serem recebidas com carinho. Você sabe, irmãos, que uma das coisas que eu mais gosto aqui na igreja é que quando a gente apresenta as pessoas que estão nos visitando, nos honrando, que os irmãos se levantam voluntariamente e cumprimentam. Eu não preciso pedir isso para os irmãos, mas eu digo para os irmãos que ainda acho que nós podemos melhorar muito. Nós podíamos fazer um enxame em cima delas e sufocar, e dar uns beijos, uns abraços. A pessoa, ai, esse povo me sufoca de amor. O povo tem que sair daqui impactado, porque encontra um cheiro de Deus em você. Diz: esse povo tem cheiro de Deus, essa igreja ama, eles estão apaixonados. É impossível ir lá na igreja do pastor Eibe, tem que sair de lá com a sensação que todo mundo serve mais do que em qualquer outra igreja. A gente chega na igreja do pastor Eibe e a gente fica com vergonha, porque eles arrastam a mala da gente, eles pegam as coisas e vão com 2 malas pesadas, dizendo: não, eu preciso lavar os seus pés. E a gente com as mãos vazias, dizendo: pelo amor de Deus, irmão, deixa eu carregar alguma coisa, com vergonha. Mas eles disseram: nós vamos servir. E aquela igreja serve com graça. Da última vez que eu fui lá, irmãos, fui ficar na casa do meu discipulador, e eu cheguei e fiquei confesso que muito tímido, porque o pastor Eibe, o próprio pastor Eibe, junto com o filho dele está sendo treinado, né? E aí o pastor Eibe pegou aquelas malonas pesadas junto com o filho dele, saiu carregando. Eu falei: pastor, por favor, me deixa carregar minhas malas. Ele dizia: não, aqui não, você pode deixar. E carregou as malas, depois carregou as malas, a escada acima, e ele fazia tudo o tempo todo assim. Eu falava: meu Deus, que vergonha eu estou. Então eu ficava pelejando para, se vamos sair, tem que pegar a mala, eu pegava rápido e descia com as minhas malas, senão ele não deixava fazer nada. Uma igreja que escolheu servir. Nós queremos servir, nós queremos amar, nós queremos ser um povo abençoado. Irmãos, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E para encerrar essa mensagem, que hoje é dia de ceia do Senhor, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: olha, é muito maravilhoso ressuscitar os mortos. Parece que talvez a maior obra que Jesus fez foi essa. Parece que quando Jesus chega ali e ressuscita Lázaro, foi a maior obra. Ele estava morto há 4 dias. E sabe o que acontece, irmãos? Eu quero te falar que tem uma obra maior que Jesus fez. E antes de ressuscitar os mortos, ela é possível para nós, é ressuscitar os vivos. Quem me falou isso foi uma irmã lá de Betim, chamada Roseni, foi minha ovelha. Sabe? Ela diz que Jesus, quando ressuscitava os mortos, dizia: levanta em nome de Jesus, devolver para o pai e para a mãe e ir embora. Mas os vivos, você tem que andar com eles. Quando Jesus chegou lá na casa de Lázaro: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, mas eu cheguei, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eu vim dar vida aos vivos. E aquele que está morto, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus chegou com a missão de ressuscitar vivos e mortos. Jesus veio também para aqueles que não estavam andando bem, para Ele fazer com que andassem direito. Então, meu irmão, olha que interessante. Jesus sabia que isto era maior. Quando Jesus estava diante de um paralítico, desceram ele do telhado, Jesus falou com ele: perdoados são os teus pecados. As pessoas disseram: quem é esse que perdoa os pecados? É só Deus. Eu quero dizer que não é só Deus não, Jesus, eu e você. Jesus falou assim: qual é mais difícil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Sabe o que aconteceu? Ele disse: para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, levanta, toma a tua cama e anda. Mas é muito mais difícil dizer perdoados são os teus pecados, porque para dizer perdoados são os teus pecados, Jesus tinha que pagar o preço. Ele teria que subir lá na cruz do Calvário, ele teria que fazer todo o caminho do Gólgota. Meu irmão, tem muita gente que está querendo dizer levanta e anda, quando Deus está te pedindo, fala com a pessoa: eu te perdoo. Jesus chegou e assoprou o Espírito, recebei o Espírito, assoprou sobre os discípulos, e depois ele diz: aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiver serão retidos. Quanta gente está prisioneiro da mágoa, quanta gente querendo mandar o enfermo levantar, quanta gente querendo mandar o paralítico levantar, quanta gente querendo ser usado por Deus,
e você tem nas mãos a chave das algemas que solta o prisioneiro. A Bíblia diz que você pode perdoar o pecado. É muito mais custoso do que dizer levanta e anda em nome de Jesus. É mais trabalhoso. Quem consegue fazer as obras que Jesus faz, vai conseguir fazer obras maiores. Quem consegue perdoar, vai fazer obras maiores. Deus quer te usar com poder. E a palavra do Senhor diz que Jesus então chegou lá naquela obra poderosa, ressuscitar os vivos. Você sabe, meu irmão, que Deus tem te chamado para ser cuidador de vivos, para dar vida aos vivos. Deus tem te chamado para ser um grande discipulador. Deus tem te chamado para adotar filhos espirituais. Deus tem te chamado para ganhar muitas pessoas para Jesus. E o pastor Eibe diz que se a gente pudesse ouvir o batido do coração de Deus, quando você era mais novo, eu acho que seu pai fazia isso com você. Meu pai era muito bravo e pouco acessível, mas o meu pai fazia algumas coisas conosco, e o meu pai fez comigo, e certamente o seu já fez com você. Você já deitou no peito do seu pai para ouvir o coração dele? Que azar seu. Acho que foi só você. Quem aqui já deitou no peito do pai para ouvir o coração dele? Ai, é tão bom, né? Eu deitava no peito do meu pai para ouvir o coração dele. Às vezes bêbado, vermelhão, mas eu deitava no peito dele para ouvir o coração dele. Se você pudesse ouvir o coração de Deus, ele estaria batendo assim: almas, 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 células, almas, células, almas. Ó, tá dando uma música. Pega aí, cadê o DJ? Estou brincando, essa música já existe. Mas se você pudesse ouvir o coração de Deus, seria o coração dizendo: eu amo as pessoas. Sabe qual foi a dificuldade do filho que ficou na casa do pai? Ele serviu como ninguém, ele trabalhou como ninguém, mas ele nunca entendeu o coração do pai. Ele nunca foi atrás do irmão. O pai podia ter quantos servos quisesse, mas ele esperava do filho mais velho que fosse atrás do irmão. Ah, meu irmão, é imoral esperar que Deus nos use aquém dos próprios sonhos dele. Irmãos, é anticristão querer menos do que Deus quer para você. Deus quer realizar milagres através de você. Você crê? Deus quer fazer o sobrenatural através de você. Você crê? Deus quer uma igreja que desafie o natural, porque o sobrenatural é o espaço da existência de Deus. Deus quer que você faça o sobrenatural, mas antes disso, você precisa ter os sentimentos de Jesus, e você precisa fazer as mesmas obras que Ele fez. Você precisa cumprimentar as pessoas, você precisa amar o perdido, você precisa perdoar o que está te ferindo, e você precisa dar vida aos vivos. Você tem que se comprometer com quem está vivo, aquele que te pega pelo pé, aquele que às vezes te amola, aquele que te cansa. Ah, meu irmão, mas vai fazer tanta diferença no reino de Deus. A minha mãe era uma ganhadora de almas. A minha mãe, eu me lembro que antes dela falecer, num batismo que nós tivemos lá na igreja, eu me lembro que a nossa igreja tinha quase 1000 pessoas, mas mais de 10% das pessoas que se batizaram, todas, foi a minha mãe que ganhou. Era uma poderosa ganhadora de almas. Mas tinha uma mulher no nosso bairro, até hoje está lá, a minha mãe pregou para ela durante 10 anos, 10 anos, e parecia que não ia dar em nada, mas depois de 10 anos, ela se rendeu ao Senhor Jesus. A minha mãe nunca desistiu. Tem gente que às vezes vai ficar na sua história muito tempo, e vai até te dar trabalho, mas eu quero te dizer uma coisa: quando você estiver fazendo isso, alguns milagres vão começar a acontecer. Você não vai conseguir nem explicar. Quando você estiver apoiando o cansado, o paralítico também vai andar. Quando você estiver ajudando aquele que não entende a entender a Bíblia, o cego também vai enxergar. Quando você estiver ressuscitando os vivos, os mortos também vão ressuscitar. A igreja do Senhor vai viver tudo que o Senhor sonhou para essa igreja, porque o Senhor diz que todo que crê em Jesus vai fazer. Você nem tem opção, você vai fazer as mesmas obras, e vai fazer obras maiores, para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Coloque-se de pé em nome de Jesus.
Bom, quem está com criança no colo pode ficar, tá? Sentado. Só quem está. Bom, se você crê em Jesus de verdade, coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você crê, coloque. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor, e eu declaro que porque a Tua palavra diz, não porque eu mereço, Senhor, mas porque o Senhor disse, eu vou fazer, eu posso fazer, quero fazer as obras que o Senhor faz. E se o Senhor permitir, e a Tua palavra diz que o Senhor já permitiu, vou fazer obras maiores. O Senhor vai me usar. Neste momento, Senhor, eu te peço que eu possa aprender com o Senhor, como o apóstolo João, para eu ser filho do Teu amor, para ser expressão do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu oro pela Tua igreja, Pai. Ah, Senhor, Satanás tem tentado roubar o que é nosso, Senhor. Satanás tem tentado roubar as promessas. Satanás tem tentado roubar a nossa identidade, Senhor. Satanás tem tentado roubar aquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Mas eu declaro em nome de Jesus que o Senhor tem confiado em nós. E nós vamos realizar uma grande obra, Senhor. Senhor, muitos milagres vão acontecer. Senhor, muitas pessoas vão sentir de perto o Teu amor. Senhor, muitas pessoas serão tocadas pela graça do Senhor. E nós vamos conquistar muitas pessoas, Senhor. Porque este mundo que já foi reconciliado, Senhor, este mundo vai ouvir falar do Senhor. Nós vamos bater nas portas, nós vamos levar este evangelho, Senhor, e o milagre vai acontecer para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Vamos cantar o hino, Lidinho? Então vai lá. Fala com o Senhor. Deixa o Senhor te conduzir para este lugar de vitória. Sonda-me, Senhor, e me conhece. O Senhor conhece, Pai. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Oh, Deus!
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pastores, pastoras, diáconos e diaconisas, por gentileza. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, pela tua graça e teu favor, e muito mais que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém, Senhor.